hoje eu diria o seguinte: talvez muita gente entre na UFC e saia da UFC sem encontrar a UFC. Porque encontrar a UFC é muito mais do que fazer um curso e se formar nele, né, da melhor forma possível. É, de fato, viver essa diversidade. A UFC, em 1984, ela tinha exatamente 30 anos de idade. Eu cheguei no curso de processamento de dados em 84, mas eu cheguei na UFC no momento que eu abri as janelas deste curso e encontrei todo o campus Tupici, que não é só centro de ciências, encontrei também o centro de tecnologia, encontrei o centro de ciências agrárias, que estavam lá naquela época por meio do movimento estudantil. Então, se você me pergunta como é que eu cheguei na UFC, eu cheguei fazendo vestibular para fazer processamento de dados, mas como eu encontrei o UFC fazendo movimento estudantil. Não só eu queria mudar o mundo, como eu estava numa instituição que parecia, na minha visão, naquela época de um jovem de 20 anos, parecia que a universidade me dava os instrumentos para eu fazer isso. Eu acho que a universidade tem o poder de chegar e dizer assim: olha, o teu sonho pode ser muito mais bonito, o teu sonho pode ser muito maior, o teu sonho pode ser muito melhor, né? Então essa foi talvez a melhor descoberta que eu fiz na universidade. Até hoje eu acho que essa é a grande missão da universidade. O grande poder da universidade é mostrar quanto universais nós somos. A gente vai conhecendo a universidade e descobrindo que ser humano é maior do que eu pensava. E para mim, quando eu fiz essa conta e descobri, olha, a universidade tem 70 anos, é a universidade mais antiga do estado do Ceará, e eu estou há 40 anos nesta universidade que tem 70 anos, isso me dá eu vou dizer sem modéstia, uma legitimidade tão grande para falar dessa instituição, né? E para dizer que a trajetória que eu vivi aqui, se projetada para o depois, para o amanhã, é uma trajetória de uma universidade que cada vez mais vai ocupar espaços, porque ela pode ocupar esses espaços. E o que eu vi nesses anos? Ela crescendo em áreas, eu vi ela indo para o interior, né? Ela ocupar os territórios nas macro-regiões do estado do Ceará. Eu vi a universidade transformar esses lugares. Afinal de contas, é verdade que a UFC ajudou a transformar a realidade do Cariri, quando se instalou em Juazeiro, ajudou a transformar a realidade de Sobral, né, de Quixadá, que hoje é um polo universitário de tecnologia da informação, está ajudando a transformar Russas e Crateús, né? E, com certeza, o mais novinho Itapajé, né, sofrerá boas mudanças com a chegada da universidade. Então, eu vejo a Universidade Federal do Ceará até produzindo novas universidades no futuro, assim como produziu a Universidade Federal do Cariri. Nós não somos ainda uma universidade que deve pensar só na consolidação do que já tem. Nós temos que se consolidar, mas a gente não pode abrir mão de pensar em expansão, porque o estado do Ceará precisa, porque o Brasil precisa. Antes da lei de cotas, a universidade de fato era habitada por uma elite e eram as exceções o que não era elite. Fulano de tal veio de uma família pobre, mas isso era uma exceção. Hoje não é, felizmente, mais exceção. Primeiro, os alunos cotistas entraram, fizeram graduação, esses muitos estão indo para as pós-graduações, fazendo mestrados e doutorados, e essa é uma aprendizagem. É uma grande novidade. A história da Universidade Federal do Ceará precisa ser reverenciada, porque esses bons números que a gente vê hoje, neste ranking e outros também, em que a UFC coloca muito bem no cenário nacional, no cenário internacional, se deve a muita dedicação, à visão de futuro de predecessores, de pessoas que planejaram e desejaram, ou o contrário, desejaram e planejaram isso lá atrás. Então nós temos um potencial enorme aqui para sermos muito bons a partir
né, dos nossos estudantes. Eu vejo o futuro com um olhar otimista, com um olhar de quem percebe que temos qualidade para fazer esse futuro especial, grande, necessário.